Eu vou iniciar aqui cumprimentando e agradecendo pela gentileza, pela presença, comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Rodrigo Mor. Seja bem-vindo, parabéns, leve o nosso abraço, nosso respeito, a nossa admiração a toda a sua tropa, e que é um orgulho para nós, a nossa Brigada Militar. Parabéns por essa data tão importante, e agradeço em nome do nosso diretor-geral, Leonardo Meneghetti, da nossa diretora de jornalismo, Cissa Kramer, pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço a Rede Bandeirantes por essa linda homenagem, né? Dar boa noite pro Milton, boa noite a todos os colegas aqui na mesa e sobretudo aos nossos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Coronel Paulo Roberto Mendes, seja bem-vindo. Boa noite também, prazer muito grande recebê-lo. Boa noite, que é filho de brigadiano, né? Eu acho que aqui tem mais gente, né? Aliás, boa noite a todos, né? Principalmente os colegas que estão aqui, de longa data a gente se conhece, nós ouvintes. Dizer, Milton, que nós, antes de ser brigadiano, a gente nasceu dentro da brigada, todos aqui, praticamente, acho que todos, né? O Coronel Jerônimo, acho que é o mais antigo aqui, nós entramos na brigada aqui muito jovem, né? Nascemos dentro da brigada e percorremos. Então nós temos assim um sentimento muito maior pela própria instituição, né? E ficamos sempre felizes quando há uma renovação, como agora a escolha do Coronel Mor, um grande oficial também, que certamente vai dar continuidade, vai alavancar ainda mais a Brigada Militar. Nós temos aqui também o Coronel Beck, né? Que é o comandante da reserva ao time. Então nós estamos representação aqui de todos os brigadianos, da ativa e inativos. Nós temos 2 oficiais aqui e que conduzem a história da brigada assim com maestria, né? O Coronel Jerônimo, lá do museu, conhece quase tudo da história. O Coronel Simões, fazendo doutorado aí, tem livros escritos, conhece demais a história. Então eu acho que um programa vai ser uma grande homenagem que tu presta à Brigada Militar, que é a Rede Bandeirantes, e eu acho que os ouvintes vão gostar, porque como hoje ainda lá na solenidade de transmissão de cargo foi dito, né, que a história do Rio Grande e a história da Brigada são histórias que se juntam, porque nasceram na Revolução Farroupilha e porque tem convivência com o outro. Então, por isso, a importância da Brigada Militar, como tu destacasse aí, no seio da sociedade. Muito obrigado pela presença. Coronel Simões, boa noite, seja bem-vindo também. Boa noite. Prazer muito grande recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado e pelo momento da gente reviver a história da Brigada, a sua longa memória, é um prazer e eu também para falar alguma coisa sobre... Quantos anos de Brigada o senhor passou? Eu fiquei 35 anos. 35? 35 anos na Força. E incluí como soldado na Brigada e percorri até chegar ao oficial superior da corporação. E a gente passou por todas essas fases, a fase difícil da Brigada, incluí em 69 na Brigada. Então a gente tem essa experiência como soldado, como oficial, servi do 9º Batalhão, um período bastante difícil, final da década de 70, 80, na Academia de Polícia Militar, como instrutor na academia, e ali que eu comecei a percorrer o caminho da história, na senda do Hélio Moro Mariante, que é o patrono hoje da Academia de Polícia Militar. Enfim, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar nesse momento com os amigos aqui. Muito obrigado. Coronel Jerônimo Braga, seja bem-vindo também. Prazer muito grande recebê-lo. Uma bela história também dentro da nossa Brigada Militar. Seja bem-vindo. É uma alegria estar aqui e cumprimento você, a Rádio Band, por essa homenagem. Obrigado. Daqui, dos que aqui estão, eu sou o decano, sou o mais decano. Velho. Eu comandei a brigada de 87 a 90, então já faz um tempo. Sim. E eu tenho dito aos comandantes, aí o Coronel Iqueda que saiu, eu dizia muito isso a ele, e repito agora para o Coronel Mor, de 87 a 90 foi muito fácil comandar a brigada militar. A criminalidade não tinha tais índices, a sociedade tinha era uma outra sociedade. A brigada tinha um estado completo de tropa de em torno de 29 mil homens. Então o estado estava, como dizemos no nosso linguajar militar, mobiliado. Hoje é muito mais difícil. Hoje o comandante da brigada tem que matar 1 leão de meia hora. Então a brigada se faz nessa história toda por essas etapas de vivência em que o valor de um período é transmitido ao outro
e buscado sempre o crescer, o merecer, o estar presente. E as nossas lutas, quer no campo da segurança pública, no cumprimento efetivo das nossas missões, cumprindo a nossa doutrina, quer no campo da sociedade, se fazer respeitar, ser compreendida, e quer no campo da política, buscando valores. Em 87 nós enfrentamos a Constituição Federal, nós trabalhamos na Constituição Federal, lá estava o Coronel Beck representando a Brigada, e depois de 88 a Constituição Estadual, e até os dias de hoje, todos os acontecimentos no campo político, a Brigada sempre está presente, por um lado ou por outro, defendendo posições e defendendo história. Então, a Brigada é uma instituição, sem desmerecer as demais, mas é uma instituição ímpar no estado do Rio Grande do Sul, em que cada um de nós tem uma história rica para contar. É verdade. E eu, quando cheguei aqui no Rio Grande do Sul em 1990, o comandante da Brigada era o Coronel Maciel. E de 91, por aí, eu acho que tinha 32 mil homens. 34 mil. 34 mil homens, pois é, vê a diferença, né? E o que aconteceu de lá para cá é que os gestores públicos não tiveram foco para uma área tão importante que é a segurança pública, especialmente a nossa Brigada Militar, né? Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu caro jornalista. Prazer recebê-lo. Prazer estar de volta aqui, prazer aos companheiros de mesa, Coronel Mendes, Coronel Simões, Coronel Jerônimo, especialmente me permitam também desejar êxito. Estive na posse, em forma hoje, assistindo o Coronel Mor tomar a posse do comando da Brigada. Assisti o Coronel Mendes recebendo uma medalha da Legião Altiva, a qual eu comando, uma proposta da Legião Altiva, e mais 3 companheiros foram condecorados pelo nosso comandante em nome da Legião Altiva. Me permita cumprimentar especialmente aos nossos sócios, os oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros, e também a toda a tropa, soldados, sargentos, tenentes, todos que fazem o dia a dia desse Rio Grande. Outro dia estive num debate com o deputado e agora vendo o Coronel Mendes falar dos discursos hoje, ainda enalteceram, disseram aquilo que nós temos repetido, que a história do Rio Grande efetivamente se confunde com a história da Brigada. E a história da Brigada é a história do Rio Grande. Ninguém escreveu tantas páginas da história do Rio Grande quanto a Brigada Militar. Então, para nós é uma data de júbilo, porque nós não podemos nos esquecer do passado. O passado é uma fonte que nos inspira para o presente, que nos ensina a como nos comportar em situações adversas. E a Brigada teve muitas. Nós perdemos, hoje ainda ouvi um brilhante discurso, quero dizer aqui, Coronel Mendes, Coronel Mor, Coronel Jerônimo, um brilhante discurso do Coronel Iqueda. Foi um discurso que eu espero que o governador, o governo como um todo tenham as pessoas ali, o nosso vice-governador que está negociando em nome do governo, tenha prestado atenção no discurso. Mas é bom falar da história da Brigada, é bom porque também eu sou presidente de uma fundação que chama-se Coronel Walter Perac Barcelos. Então, quando nós olhamos para a história, nós temos um Afonso Emílio Massot, um homem culto, um homem inteligente, um homem que tem páginas de história escrita e muito bem escrita pelo Rio Grande, mas temos o Coronel Walter Perac Barcelos, talvez um dos maiores nomes de estadista, um coronel da Brigada, um estadista que nunca foi reconhecido como tal por esse Rio Grande. Coronel Walter Perac Barcelos foi oficial em 34, me ajude, Coronel Simões, mas não é necessário que a história dele eu conheço bem. Em 34, o Coronel Perac, como tenente, foi exilado para o Uruguai. Ficou 4 anos no Uruguai exilado. Nesses 4 anos que ele ficou o pessoal acha que ele não fez nada no Uruguai. O Uruguai sempre teve boas. Governo Getúlio Vargas. Boas. Governo Getúlio Vargas. Exatamente, em 34, no governo de Borges de Medeiros. Aqui no estado. Aqui no estado, sim.
E lá ele estudou muito para referenciar onde nós estamos hoje, Coronel Mor. Lá ele estudou muito polícias de todo mundo. Ele estudou realmente, se debruçou. E o Coronel Perá, que depois, se eu tiver oportunidade, eu vou contar, é o primeiro brigadiano na história, e é uma história recente, uma história contemporânea. Eu convivi, o Coronel Jerônimo convivemos com o Coronel Walter Perac Barcelos. Foi o primeiro homem que transformou a brigada em polícia. Ele é o responsável por hoje nós fazermos polícia. E mais, ele foi o que emoldurou a brigada para as demais polícias militares através de um decreto que já havia e não era cumprido, que era o 317 e depois o 667. Então, o Coronel Walter Perac Barcelos, eu servia no batalhão Pedro e Paulo na época. Estávamos lá no ano de 1967. O senhor entrou na brigada com que ano? Eu entrei em 1963. 63. Uhum. Peguei todo o período de revolução na academia. O Coronel Jerônimo entrou em que ano, o Coronel Jerônimo Braga? Dezembro de 56. Dezembro de 56. Uhum. Poxa, faz 63 anos. Né? Exatamente. 63 anos atrás. Coronel Paulo Roberto Mendes entrou na brigada em que ano? 75. Coronel Simões. 69. Sim. Coronel Mor, novo comandante. 1987. 87. Comando do Coronel Jerônimo. Acho do jeito que vai, o meu próximo presidente será uma bengala. Nada. A história está aí, né? Eu queria que o senhor deixar aqui livre, né? Porque o senhor falasse um pouco aos nossos ouvintes. O objetivo do nosso programa nessa noite é justamente homenagear a Brigada Militar, fazer uma prestação de serviço e simultaneamente mostrar para a sociedade, não só do Rio Grande do Sul, mas o que significa, o que representa a Brigada Militar. Eu tenho algumas questões assim que eu fico muito indignado, né, com o que fazem com a Brigada Militar. Por exemplo, Coronel Paulo Roberto Mendes, eu me lembro que o governo Brito colocou mais de 1.000 policiais dentro do sistema carcerário por 6 meses. Entra governador, sai governador, entra governador, sai governador e ninguém tira a brigada de dentro do sistema. E aí as pessoas, mas Milton, se tirarem a brigada de lá, explode tudo. Pô, então fecha a SUSEP. Para que existe a Superintendência de Serviços Penitenciários, que é especializada para isso? Inclusive, pela Constituição, eu não sou operador de direito, eu sou um generalista, mas tem aqui advogados, né? É inconstitucional. O brigadiano está cuidando de preso dentro do presídio, né? O brigadiano tem que estar no policiamento ostensivo. Efetivamente, né? Um desvio de função. Um desvio de função, né? Pois é, bom, mas eu quero falar também das coisas, nosso objetivo do nosso programa é mostrar a brigada. Eu queria deixar, me ajuda a conduzir, Coronel, esse programa. Não, nesse assunto coloca. Homenagem ao comandante. Claro, o nosso comandante tem que falar, não, hoje, né? Estrela Maior. Mas só fazer uma intervenção rápida, né? Em cima disso que tu colocou dos presídios, né? Tem até como é que eu vou dizer? As pessoas comentam muito, né? Quando alguém está em crise, levanta as mãos para cima, chama Deus. Como Deus não vem, ele baixa as mãos, até porque cansou e chama a brigada. Então, isso vale para todas as circunstâncias. Quando o governo entra em crise, sempre tem lá a brigada para resolver isso. Tem várias passagens aí, nós já dirigimos ônibus, carros de lixo aí, e o sistema penitenciário, porque o governo se aperta e sabe que pode contar com a Brigada Militar. Então esse só é mais um caso. Mas eu acho que o nosso comandante aí, que está falando uma cerimônia bonita hoje, lá muito prestigiada, né? Eu acho que o Coronel Mora aí que pode largar aí. Essa questão dos presídios, né? Na realidade, historicamente, a Brigada desde 88 tem alguma participação, né? Dentro dos presídios. Em 88 a Brigada assumiu, oficiais da Brigada assumiram a administração do presídio estadual de Jacuí e o presídio central de Porto Alegre na época, né? Uhum. E isso durou até meados dos anos 90, e aí em 94 nós tivemos aquele caso do motim no presídio central, Melara, Fernandinho, aquela turma. Eu me lembro no hotel Plaza São Rafael. Isso, aquela noite eu era tenente oficial de serviço do 1º Batalhão, acompanhei aquela ocorrência, acompanhei um dos veículos que foi para Lomba do Pinheiro, né, que parou lá na Parada 11. Aí em fevereiro de 95 nós tivemos uma fuga de 45
presos do presídio central, né? Foi uma fuga em massa. Também naquele dia eu entrei de serviço de noite, fizemos a prisão de 2 dos 45. E naquele ano mesmo a brigada acabou aí assumindo, né? Foi o secretário, acho que Eichenberg, se não me engano, na época, assumindo aí sim a administração e a operação de 5 casas prisionais naquela época, né? E de lá para cá ela acabou assumindo mais 2, né? E hoje nós estamos apenas com 2, estamos com 2, que é a PEG, que é o Presídio Estadual do Jacuí, e a Penitenciária Estadual Jacuí, e a Cadeia Pública de Porto Alegre, que é o antigo Presídio Central. Hoje nós estamos com em torno de 500 policiais militares fazendo essas 2 casas prisionais, né? Entre policiais da ativa e policiais que retornam da reserva, né? Posso estudar? Sim, coronel. Em 1957, 58, o Presídio Central era a casa de correção. Sim. Lá do lado da usina, hoje, lá, né? Exatamente. Em 57, outubro de 57, teve uma grande revolta lá, o famoso incêndio da 7ª Enfermaria. Eu era soldado do 3º Batalhão e para lá fui mandado. Mas em 57, 58, a brigada... Você entrou como soldado? Sim, soldado do 3º Batalhão. Mas nessa época, na década de 50, a brigada fazia a guarda interna e externa. Eu fui da guarda interna da casa de correção. Na década de 60, a brigada deixou de fazer com a reestruturação do Estado, com a reestruturação da SUSEP, a brigada deixou de fazer. A deterioração do processo, do controle dos presídios, fez com que a brigada voltasse. E esse é o tipo da coisa que depois que se pega pelo denodo, pelo esforço, pela vontade de acertar, é difícil de largar. Não vai ser tão fácil. Por causa dessa vontade que se tem sabe o que de as acertar. Pessoas pedem, querem. Se eu abrir o telefone aqui, eu fizer uma pesquisa, é impressionante. As pessoas querem que a brigada volte para as ruas para cuidar do trânsito. Muitos têm As pedido. pessoas querem, eu não sei qual foi o maluco que construiu essa ideia, né? De agentes de trânsito, que tirou a segurança também, porque a brigada militar, a presença do brigadiano fardado no trânsito ali, ele já inibia, né? E ele tinha um tratamento diferenciado, enfim. Eu acho que o Beck pode dizer sobre isso. Deixa eu dizer, porque você falou isso. Mas quando eu falei que a brigada enfrenta sempre alguma coisa na área política, na Constituição de 88, nós tivemos que juntar 1 milhão de assinaturas, deu quase 900 mil assinaturas, porque o projeto lá na Constituinte Federal era extinguir as polícias. Sim. Pura e simplesmente. Mas lá dizer, o problema, é uma loucura. O Beck esteve o problema lá, era um sabe, problema ideológico. Sim. Nós estávamos, primeiro governo do Sarney, após a Revolução, a morte do Tancredo, assumiu o Sarney, e nós passamos alguns anos sob a égide dos governos militares. Então, a sociedade não queria mais, e já se organizava a esquerda no Brasil, então elas não queriam que a força de emprego do exército, realmente a força de operação para combater o inimigo interno era a polícia. E aí nasceu uma ideia que a polícia não tem inimigo. A polícia é o cidadão criminoso de hoje, ele amanhã é um cidadão integrado. Tanto é que nós tivemos gente aí que anos atrás foram terroristas, mataram pessoas e chegaram à presidência do Brasil. Então, as leis brasileiras permitem a reintegração da pessoa, a reeducação e voltar. Então, contra os militares é que queriam tirar as PMs, né, da polícia, de fazer o policiamento. Convém lembrar também, a gente está falando de história da brigada, mas convém lembrar que no mundo todo o policiamento, o que não é militar, está tendendo a sê-lo. Estão transformando as polícias todas em características militares. Na França, o pessoal diz nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, sim. O que tem são mais de uma polícia lá de ciclo completo. E a França, Espanha, Alemanha, os países, na maioria dos países, a polícia, na Rússia, a polícia é militar ou militarizada. O que é militarizada? Tem a estrutura militar e não se diz militar, mas na realidade, como o Chile aqui, que é uma das polícias mais bem organizadas do mundo,
Mas eu também queria aproveitar, porque nós temos o nosso comandante, temos coronéis, sim, muitos, como o próprio coronel Jerônimo, ingressou soldado. O que faz a brigada no dia a dia somos um todo, né? Primeiro, queria lembrar que os governos e o governante tem que ter em conta que policiamento não é gasto. Nós temos tido sucessivos governos que acham que é gasto. Polícia é investimento. Claro. Polícia é investimento. Educação, polícia é investimento. Sem polícia Saúde. não existe mais nada, é o caos. A polícia, a primeira ordem de necessidade de criação de um Estado organizado é a polícia para manter a ordem. E nós temos tido a duras penas a brigada exatamente pelas características militares, por esse amor, por esse compromisso ao dever que todos nós temos, e todo elemento que faz os cursos na brigada são levados a terem esse amor à brigada. O amor à brigada é o amor ao Estado, é o amor à terra, à gente gaúcha. E nenhuma outra instituição no Rio Grande do Sul contribuiu com tantas vidas de seus membros quanto a Brigada Militar. A Brigada Militar ofereceu vidas, anjos do sacrifício da brigada, nas revoluções intestinas para garantir esse Estado que hoje nós temos aí, e como polícia ostensiva, a cada ano nós temos oferecido. Como é que foi a sua trajetória dentro da Brigada Militar? O senhor passou por, como é que entrou, com quantos anos entrou? Eu entrei garoto aí com 16 anos na academia. Sim. E aí depois saiu da academia? Depois saí aspirante, né? Fui servir no interior, logo em seguida vim para o batalhão Pedro Qual é a Paulo. cidade que o senhor foi? Eu fui para Montenegro. Montenegro. Aqui do lado. Aqui do lado, pertinho de... Terra do Coronel Pafiadache. Terra do Pafiadache. Elson Pafiadache. Sempre está aqui no programa conosco. Pois não, Coronel Simões. Sobre a questão da origem da Brigada Militar, não se pode olhar a origem da Brigada Militar isolada do restante do Brasil. A Brigada Militar, ela nasceu juntamente com as demais polícias militares. O modelo policial militar que se fala muito hoje, ele é o modelo gendarme herdado pelos portugueses. Quando veio a família real para o Brasil e criou a Guarda Real de Polícia, ali foi a semente inicial policial militar das polícias militares. Depois de 1831, quando o Brasil passava a se configurar como uma nação independente, foram criadas as polícias militares do Brasil. 1831, São Paulo, Minas, Santa Catarina e etc. E a Brigada, por sua vez, também em 1837, criou, através da lei número 7, ela foi oficializada a existência dela. Mas a origem disso aí está no ato adicional à Constituição do Império. Qual foi o primeiro comandante? Quintiliano José de Moura foi o primeiro comandante da Brigada Militar. Então foi criada a Brigada, organizada em 41, até porque a Revolução Farroupilha estava em andamento, e a Brigada conseguiu se organizar, andou durante o período imperial, foi na Guerra do Paraguai. Na República, na Primeira República, a Brigada foi reestruturada. Ela agiu como força bélica durante toda a Primeira República, porque foi necessário, como diz Pontes de Miranda. Mas as polícias militares guerrearam. Sim, guerrearam quando foi necessário. Quando veio a paz, as polícias voltaram para a atividade de policiamento. Então, da década de 1930 em diante, as polícias passaram pelo chamado processo de transição, que foi um processo lento. Depois veio a Constituição de 46, a redemocratização nacional, e aqui no Rio Grande do Sul, então Peraque de Barcelo organizou a polícia rural montada. Foi realmente o caminho efetivo para o policiamento. O Peraque, né? Ele foi o primeiro coronel da brigada, comandante-geral, que olhou a brigada e mandou a brigada para o mundo. Nós mandamos, na época, ele mandou oficiais para a França, para o Canadá, para os Estados Unidos, para vários países. Lá, por exemplo, a Rural Polícia Montada do Canadá é a base do nosso regimento. Os embriões do batalhão Pedro Paulo, que hoje é o 9º Batalhão de Polícia Militar, também vem do Peraque, que com essa mente de polícia. Mas convém dizer, Simões, que quando ele era governador do estado, num ato dele, por isso que eu digo, eu dormi numa noite no batalhão Pedro Paulo como um guerreiro e amanheci como um policial.
porque naquele dia ele extinguiu a Guarda Civil, que não existia só em Porto Alegre, em todo o interior, a Guarda de Trânsito e tinha os guardas rodoviários, embora os guardas rodoviários fossem comandados por um capitão da brigada à época. Ele extinguiu todas essas entidades e entregou o policiamento à brigada, ou policiamento. Nós viemos a fazer polícia a partir da Constituição de 88, porque nós escrevemos lá polícia. Dando continuidade. Então nós tivemos a Polícia Rural montada. Em 55 veio os Pedro Paulo, começou com uma companhia, chamou a atenção da comunidade porto-alegrense. Isso aí foi relatado na imprensa da época. Aparece o trabalho dos Pedro Paulo, inclusive também aparece a crise dos Pedro Paulo no início da década de 60. Quando os Pedro Paulo foram momentaneamente afastados e depois houve a reorganização geral da brigada em 61 e os Pedro Paulo foram articulados para o interior do estado. Aí nós temos essa fase de transição. 67, nós temos um novo divisor. Nós temos uma Constituição, em 67, uma Constituição Federal. Nós temos uma legislação federal em relação às polícias militares. Primeiro o 317, depois vem o 667, e aí sim se atribui o policiamento ostensivo com exclusividade para as polícias militares. E a brigada é uma polícia militar, integrada nesse contexto nacional. Por isso que a brigada tem uma história regional e tem uma história nacional. E desse trajeto nós vamos do policiamento ostensivo e chegamos na chamada polícia ostensiva, que é definida na Constituição de 88, que o Coronel Beck, inclusive, participou dessa caminhada que houve em Brasília, até a definição do papel das polícias militares, porque houve um primeiro momento que queriam a extinção das polícias militares, e nesse trabalho hercúleo que houve em Brasília, com a participação, inclusive, aqui do povo, que houve me permitindo, um levantamento das pessoas. Lembrando que o Coronel Jerônimo falou antes, na época o presidente Sarney nomeou uma comissão chamada Comissão dos Notáveis, que era presidida pelo senador Afonso Arino de Melo Franco. Eram nomes de notável saber jurídico, e essa comissão de notável pretendia o presidente Sarney que não houvesse uma eleição constituinte e ela fosse a base para uma reforma constitucional brasileira, que a sociedade não aceitou e nem os políticos da época aceitaram. Mas de qualquer maneira, a comissão Arinos terminou o trabalho e entregou os trabalhos dela para os eleitos, os deputados e senadores eleitos constituintes, e a comissão Arino, como eu disse, tinha explicado lá no início, por esse revanchismo de esquerda que já se manifestava e fortemente contra o exército, pretenderam desacreditar e simplesmente acabar com as polícias militares, achando que com isso o exército não teria mais pernas ou braços para revoluções. Então, essa era a proposta. Nós tivemos que chegar na Constituinte, aí o Coronel Jerônimo lembra, todos os estados fizeram, a população colhendo milhares e milhares de assinaturas, com a população dizendo, não, nós não fomos consultados, nós, população, queremos a polícia militar. E felizmente à época os deputados, senadores, aqui do Sul, não posso deixar de frisar nomes, como o deputado Ibsen Pinheiro é um, o Nelson Jubim foi outro deputado que ajudou muito nessa construção pelas polícias militares em Brasília. Em suma, todos lá estava já como deputado, o deputado Paim, em suma, todos os gaúchos aqui arregaçaram as mangas, trabalharam conosco e conseguimos também fazer com que a entidade nacional, digamos, senadores e deputados de todos os estados, enveredassem por esse caminho. Procurando fazer um resumo para que as pessoas entendam a evolução histórica da brigada militar, que é por fases. 182 anos. 182 anos. Então nós tivemos uma primeira fase, a gente pode dizer, o período imperial, que é o surgimento da brigada e as demais polícias militares. Depois nós temos o período da Primeira República,
que nós temos a brigada, que é a fase bélica da brigada. Depois, após a Primeira República, a partir da Primeira República, Estado Novo e redemocratização, nós temos o período de transição da brigada. Por que transição? É o período que a brigada sai da fase bélica e entra na atividade de policiamento. Nos exemplos, nós demos Polícia Rural, Pedro e Paulo. Depois nós vamos entrar na fase contemporânea de hoje, que é da Constituição de 88 para cá, que é a chamada polícia ostensiva. Então é a fase contemporânea da instituição, é a que nós identificamos hoje, a corporação, o policiamento comunitário, o contato mais direto com a comunidade, esse envolvimento todo da instituição, nós podemos perceber de uma forma mais efetiva a partir dessa última fase, que nós chamamos de fase contemporânea da história da instituição. Belíssimo. Eu vou chamar o primeiro intervalo. Nós temos mais uma hora aqui nessa noite especial em homenagem aos 182 anos da Brigada Militar, com a presença dos nossos convidados, o novo comandante-geral da Brigada Militar, o Coronel Rodrigo Mor, o ex-comandante-geral da Brigada Militar, presidente do Tribunal Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes, o ex-comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Jerônimo Braga, o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcos Paulo Beck, e o Coronel Moacir Almeida Simões, que também é um dos grandes homens da nossa Brigada Militar. 9h57, eu vou fazer um breve intervalo. Muitas e muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes. Eu lembrei aqui, Coronel Mendes, eu tenho isso aqui dentro do meu caderno aqui, porque eu fiz muita campanha para arrecadar donativos, enfim, para ajudar esse soldado da Brigada Militar, que ele levou um paralelepípedo na cabeça, na frente da prefeitura, quando o governo do governo. Eu acho que até hoje ele está com problema sério de saúde. Ele ficou vegetativo, né? Agora, até houve um deputado. Olha ele aqui com a filhinha dele, né? Muito triste. Olha ele com a filhinha dele e olha o estado que ele ficou, né? Quer dizer, um homem da Brigada Militar fardado, né? Sendo agredido, ali não era só o homem que estava sendo agredido, é o Estado. Nós temos a impunidade. Faz isso num país, fala fazer isso nos Estados Unidos. Vergonha. Levanta a voz para um policial militar, para um policial fora, para ver o que acontece. Aí vem uma coisa que depois até se deve falar. Sim. Tá no ar? Sim, tá no ar. Sim. Nós temos uma situação que é um verdadeiro iceberg. Realmente nós chamamos de anjos do sacrifício, porque o nosso pessoal dá a vida em defesa da sociedade. Esse ano nós tivemos 4 companheiros nossos. Famílias desfeitas, desassistidos, filhos sem pais, um drama, porque é um drama inclusive pecuniário, até que se pague seguro, até que ver um drama muito grande. Mas essa é uma ponta do iceberg. O que nós temos de pessoas feridas, invalidadas para o resto da vida, né? Com sequelas, pelo enfrentamento com bandido, pelo que nós temos de suicídio. O índice de suicídio da brigada é o maior do país, é o dobro do índice do Rio Grande, que já é um problema que nós estamos vendo. A Polícia Federal também está com um índice altíssimo de suicídio. A Polícia Civil, a Polícia Federal, os médicos, é um negócio impressionante. Trabalho muito estressante. Eu vou fazer o primeiro intervalo na companhia agradável do novo comandante-geral da Brigada Militar. Eu tenho certeza que o Coronel Rodrigo Mor vai fazer um grande trabalho. Atenção, bandidagem, preparem-se, porque agora vocês fez uma vão limpa ver, ali, Milton, vocês vão ver inspirado no Coronel Mendes. Eles vão ver o que bandidagem, aproveita, vocês vão ver o que é bom. Vou usar a expressão bem popular, para tosse. Agora com o Coronel Mor na linha de frente, vocês vão ver o que é bom. Coronel Moacir Almeida Simões, Coronel Marcos Paulo Beck, Coronel Jerônimo Braga. Fazer o primeiro intervalo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia. Vou dizer para os nossos ouvintes e para os nossos queridos convidados aqui da Brigada Militar, eu seguidamente, quando posso, né, eu tô andando na rua e tal, e eu vejo um brigadiano, tá ali o casal de brigadiano, 2 brigadianos e tal, fazendo policiamento. Eu entro no local, compro 1, 2 garrafas de água, quando tá um calor insuportável, passo ali, entrego uma garrafa de água para
É o mínimo que eu faço, cumprimento, entrego uma garrafa de água para um policial que está ali, né? Cuidando das pessoas, cuidando da gente. Eu tenho um respeito muito grande pela Brigada Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. Eu estou sempre ao lado da polícia. A polícia pode ter, como tem no jornalismo, né? Isso é do ser humano. Tem gente que tem desvio de comportamento, mas é uma minoria e paga um preço caro. Vou dar um exemplo aqui. O que aconteceu, Coronel Jerônimo, com aquela tragédia que só num país como o nosso, que a impunidade manda, da Boate Kiss, 242 mortes, sabe onde é que teve punição até agora? Só para os bombeiros, só para a brigada. Os que menos culpa tinham naquela só situação. Eles que foram, o resto tá tudo aí solto, tudo, né? Bom, deixa eu só, antes de passar para o Coronel Jerônimo Braga, mandar um abraço ao Coronel Maciel, que está nos acompanhando aí também. Coronel Mor, o senhor que é o comandante-geral da Brigada Militar, qual é o sentimento, assim, né? Hoje, assumindo o comando geral da Brigada Militar com os seus 182 anos. O senhor já parou para dar uma pensadinha ou vai chegar em casa e vai botar a cabeça no travesseiro e vai pensar, puxa vida, eu lá menino pensei, como é que o senhor decidiu essa vocação pela polícia, pela Brigada Militar, e era uma meta sua chegar ao comando geral da Brigada? Bom, eu iniciei minha vida na Brigada. Minha mãe era funcionária civil da Brigada Militar e eu estava encerrando o meu primeiro grau, na época era chamado primeiro grau, e tinha que fazer o segundo grau, e existia na época o segundo grau da Brigada Militar, né? Que era uma escola que recém tinha sido criada. Eu fui da 5ª turma, né? Colégio Tiradentes? Hoje, Colégio Tiradentes, famoso, né? Mas na época era a escola de segundo grau da Brigada. Que tentaram acabar com o Colégio Tiradentes também lá atrás. Teve uma época que houve algum problema ali. E dali eu já ingressei no CFO, já em 1987, né? E tive a minha carreira, 20 anos no policiamento, né? Na atividade fim. E um bom tempo também na área de ensino, né? Então, ser escolhido para ser o comandante-geral é realmente algo que orgulha muito, né? Assim, às vezes eu não consegui parar muito para pensar ainda nisso, né? Foram 2 semanas aí bem fortes, né? Mas a gente, olhando ali os quadros dos nossos ex-comandantes, a gente vê assim toda a importância e o desafio que é comandar essa instituição num momento de violência, né? Um momento complicado, né? De inversão de valores, né? De inversão de valores e de muitas brigas, então realmente, e um efetivo que hoje é praticamente 50%. Eu tive a oportunidade de conviver com alguns comandantes, me lembro do saudoso Coronel Alves, né? O Coronel Trindade, que foi comandante-geral da Brigada também, né? E a Brigada Militar, ela por excelência, ela faz um trabalho assim extraordinário, e eu me preocupo muito, sabe, eu estou dizendo isso aos nossos ouvintes, isso não é de hoje, Coronel Jerônimo, e eu estou muito preocupado com o que eu chamo de mequetrefes, porque quem não respeita a sociedade, o povo, e é eleito pelo povo, para mim é mequetrefe. Esses mequetrefes que aprovaram a lei de abuso de autoridade, que passa a vigorar a partir de janeiro, isso vai criar um constrangimento, um problema muito sério para a polícia, para o Ministério Público e até mesmo para o Judiciário, porque eles construíram uma legislação que a bandidagem está soltando fogos, né? Vai ter muito policial, vai ter muito agente do Ministério Público que vai ter que contratar advogados para se defender, porque vai vir aquele negócio. Depois eles construíram outro detalhe importante que eu nunca vi nada igual, né? Audiência de custódia. Essa que eu queria falar. Quer dizer, eu sou o bandido, sento na frente do juiz e vou dizer assim, o Coronel Mendes me deu umas pauladas aí, me deu uns cascudos, me bateu, me agrediu, entendeu? Até o caso das drogas que liberaram aí. Então é uma situação que não é fácil, viu? Esse momento para as polícias no nosso país. Mas isso que vem agora para a justiça, os promotores, enfim, para toda a ordem legal,
para nós já existe, para a Polícia Militar. E o senhor citou bem a audiência de custódia. Eu vou lembrar, Coronel Mendes, a audiência de custódia, pouco mais de um mês, nós tivemos um caso, e esse mostra bem a realidade da brigada. A brigada enfrenta ao mesmo passo criminosos e enfrenta também aquilo que nós chamamos o inimigo azul. As pessoas, às vezes, por não saberem o que é uma prática de polícia, o que é a realidade do crime, como é que se comporta o criminoso, nós tivemos uma carga de 4,5 toneladas. Vou repetir para os nossos ouvintes: 4,5 toneladas, um caminhão carregado de droga. Essa droga vai ser distribuída em colégios, vai viciar meninos, crianças, adolescentes, vai desestruturar famílias, vai fazer que muitos desses vão ao suicídio. Pois bem, uma patrulha da brigada, com toda a elegância, sim, repito, jurídica, com toda a instrumentalização correta de ação, enfrentou os bandidos armados com fuzil, desarmou os bandidos, os prendeu, levou ante a autoridade judicial e chegou ante a autoridade judicial. O que os bandidos, esses malfeitores, marginais, inescrupulosos, que eles disseram? Fomos maltratados pela brigada. O que é ser maltratado pela brigada? O bandido, ele se imola, ele se esfola, ele se flagela exatamente para acusar na frente da justiça o soldado. Nada disso aconteceu. Os soldados da brigada pouparam a vida deles, desarmaram a vida deles e eles foram soltos. E os soldados da brigada vão responder, porque se houve excesso, o soldado da brigada... Quando se fala em excesso da brigada, eu gosto de lembrar aqui um episódio que não faz muito tempo, que morreram 2 brigadianos e um dos bandidos, se a brigada, como alguma parte da mídia diz, a brigada é violenta, é truculenta, teria matado aquele bandido. O bandido com o pai mataram 2 policiais aqui, e o que fez os brigadianos? Pegaram o bandido, levaram para o hospital, socorreram o bandido. Lembra desse episódio aqui, agora, recentemente? Mas vamos além nesse episódio. Aquele bandido que matou o brigadiano, ele estava com uma tornozeleira em casa. Onde é que a droga é vendida? Sim. Aonde a droga? Na casa dele. E aquele caso do brigadiano que eu citei da carga de 4,5 toneladas, depois disseram, não, mas para um pouquinho, não é bem assim, coronel. Foi recorrido, o Ministério Público pediu de novo a prisão preventiva deles. E cadê os bandidos? Estão trazendo outras cargas, até hoje não foram presos. Quanto o Estado gastou? Quantas famílias vão ser vitimadas? Então nós lutamos. A luta é árdua, a luta é contra tudo isso. Há que se valorizar o soldado da brigada que oferece a vida dele em sacrifício, tá no dia, na noite, no frio, na inclemência de qualquer tipo de crime, lá ele está para proteger a sociedade. Coronel Jerônimo, nos conte alguma coisa assim, também alegre, positiva, curiosidades da nossa brigada militar. Nós podemos dizer que não há missão que a brigada não cumpra. Em 1957, graçava... 57, o ano que eu nasci. Pois é, então... 15 de junho de 57. Então, pois lá, quando o senhor nasceu naquele ano, graçava em Porto Alegre um problema grave que a prefeitura tinha as mãos para enfrentar, uma onda de pernilongos. A cidade estava invadida por mosquitos, famoso pernilongo, e era um problema, uma reclamação. O jeito foi a prefeitura contratar o maior número possível de pessoas para combater o mosquito, combate ao mosquito. Quem foi fazer o combate ao mosquito? Foi a brigada. O 3º batalhão tinha um efetivo grande em quartel, o curso de cabo e o curso de recrutas, cerca de 200 homens, e lá fui eu, como um dos recrutas, com uma quininha nas costas, manivela, de bueiro em bueiro no Menino Deus, jogando fumacinha lá dentro. 47 a brigada foi combater a peste suína em 47. Bom, e uma outra missão, uma outra curiosidade, depois eu conto outra, só mais uma para passar a palavra aos demais, aos senhores. Uma missão muito árdua e muito difícil. A febre amarela, em 1918, quando chegou ao Rio Grande do Sul e começou por Porto Alegre, por causa do porto era muito movimentado, muito navio, era por ali que entrava tudo. A febre amarela matou muita gente em Porto Alegre.
quem que fez a frente, até para recolher os mortos na rua, porque as pessoas chegavam a morrer na rua. A Brigada Militar. 4 hospitais em Porto Alegre atendiam as pessoas. Tinha uma espécie de um sanatório da prefeitura, que era o inicial, o Hospital Geral do Exército, a Beneficência Portuguesa, o Hospital da Brigada Militar e o segundo Hospital da Brigada Militar no quartel que hoje é o Quartel-General da Brigada, naquela parte de baixo. Nós temos fotografias das ambulâncias chegando. Olha, a Brigada tinha 2 hospitais para atender a população e era a Brigada que fazia o recolhimento dos mortos, porque ninguém tinha. Esse livro, essa história está contada por uma pesquisadora, uma médica do Hospital São Lucas, em detalhes, a ponto da Brigada ter, nos anos de 18 e 19, o maior orçamento de todas as secretarias do Estado. Primeiro lugar era a Brigada, o orçamento para atender a saúde de Porto Alegre do Estado, e segundo lugar era a educação. Olha isso. Onde estão esses 2 orçamentos, educação e Brigada Militar hoje? Deixa eu só, dentro desses casos aí. Antes de passar para o senhor, Coronel Paulo Roberto Mendes, só porque é muitas mensagens que já passo para o senhor. Boa noite, caro Milton e ouvintes. Como cidadão gaúcho e brigadiano, só tenho a agradecer a belíssima homenagem prestada pela Rádio Bandeirantes, a nossa corporação símbolo do Rio Grande. Uma saudação muito especial aos oficiais que compõem a mesa, que outrora foram referência à nossa geração de profissionais de segurança pública. Ao nosso comandante Mor, os votos de muita sabedoria e sucesso nessa honrosa missão de comandar a Brigada Militar. André Stai, major, comandante do 34º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Esteio. Um abraço, Major André Stai. Pois não, comandante? Não, dentro dessas curiosidades, eu acho que cada um pode apresentar uma, porque todos vão ter mais de uma para contar. Eu me recordo, eu acho que foi 2000, eu estava lá na PM3 e veio também uma crise, não foi da febre amarela, mas foi da febre aftosa. Sim. Né, que pegou o estado ali também meio mal ali, e como eu disse lá na fase inicial, sempre se lembra dos brigadianos, os brigadianos resolvem qualquer problema, né? E eu me lembro de que aí a brigada começou a receber denúncias, e o estado também denúncia e tal, e os brigados foram para lá. E tinha, Coronel Jerônimo, relatos ali. Aliás, é um erro que a brigada não registre isso adequadamente, então fica na memória muitas vezes de outros, né? Mas a brigada do interior aí pegou os brigadianos com fuzil Mauser e saiu tocando-lhe bala aí nos boi aí que tinha aquilo ali. E deu uma confusão muito grande com o pessoal da Secretaria da Saúde, dizendo que aquilo não podia, que era uma barbaridade. E os brigados não queriam saber, a missão era abater o gado. E o que eles tinham era fuzil, porque um gado não vai sair lá com a faca também, né? E eu sei que esse assunto chegou lá no comando da brigada, e o comandante nos designou, nós vamos ver qual era o assunto, que estava uma briga entre a Secretaria da Saúde e os brigadianos. E nós ficamos sabendo que não era daquele jeito que se matava o bicho, não, porque um fuzil, o sangue do animal, ele é contaminante, que não se dá um tiro fuzil, alastra o problema, né? Então tinha que ser do outro jeito. Então, aí nós fomos convencidos, aí tinha que pegar uma máquina retroescavadeira das prefeituras, fazer uma vala grande, botar o gado ali, né, para ficar localizado o abate, e com uma calibre 22, que a brigada não tinha, tinha que tirar no meio da cabeça dele, porque ali era onde seria o menor, prática não haveria a contaminação, né? Então nós saímos atrás de convencer os brigadianos que não era daquele jeito, comprar armas e munições que não eram da dotação da brigada, né? E fazer esse enfrentamento. Então, assim, casos assim que foram aparecendo e que a brigada teve que fazer os enfrentamentos do jeito que deu. A brigada já sentou em ônibus da Carris, já fez funções de polícia, fez muitas coisas ao longo da história dela. Eu como presidente de uma associação, tenho que lembrar que nós estamos aí enfrentando agora um pacote, que nós chamamos pacote de maldade do governador. Vamos fazer um programa especial sobre isso? Vamos fazer, porque o governador está desconhecendo a história, o que a brigada fez e faz pelo Rio Grande, e não cumprindo a Constituição Federal. É uma lástima isso. Fazemos eu vou fazer esse convite para o senhor e para o governo, vai vir, vamos fazer um programa especial para a gente botar essa pauta específica para tratar sobre essas questões. De preferência, o senhor convide a doutora Liani, que é secretária da administração, o doutor Marco Aurélio, que é o secretário da Fazenda, e o doutor Cunha,
que são os pais desse pacote. Gostaríamos muito de debater com eles e mostrar as inconstitucionalidades que tem no pacote do governo. Tá certo, vamos combinar assim, nós na próxima semana estaremos com certeza, não me comprometo essa semana porque eu estou viajando amanhã ao meio-dia, vou realizar o programa direto Salvador, na Bahia, reunindo todos os deputados do Brasil inteiro, numa reunião da UNALI, né? E retorno na quinta-feira e já devo estar me deslocando também para cobrir as eleições do programa especial direto de Montevidéu, no Uruguai, provavelmente no próximo final de semana, sobre as eleições de segundo turno no Uruguai. Mas na próxima semana já vamos colocar essa pauta aqui. Perfeito. Coronel Simões, o que nós podemos falar mais para os nossos ouvintes aqui nessa homenagem à nossa brigada militar? A gente tem observado que no meio universitário tem tido iniciativa no sentido de resgatar a imagem da instituição. Na PUC nós tivemos um trabalho da professora Amanda, que é sobre a revista que nós tivemos, a Pindorama, entre a década de 20 e 30, um trabalho fantástico foi feito na universidade e que começa a trazer esse período da brigada, esse período das revoluções e também da transição para o policiamento. Lá na UPF em Passo Fundo tem outra revista que é na brigada, a Brigada Gaúcha, que ela existiu na década de 50. Então aí aparece nessa revista a memória da brigada no policiamento, a polícia rural montada, os Pedro e Paulo. Então, que ano que foi permitido que mulheres entrassem na Brigada Militar? Que época foi isso? 1987. Comando do Coronel Jerônimo. E atingiu o comando do nosso comandante. Foram as primeiras mulheres que chegaram. E como é que foi aquela época? Elas começaram em 87, né? Mas hoje nós temos em 86, no fim do governo Jair Soares, sob o comando do Coronel Milton Vaires, foi aprovado o ingresso das mulheres e efetivado a partir de 87. Aí foi uma época também que o senhor teve que, para operacionalizar isso, porque toda a estrutura e convencer um ambiente físico e tal só para homens, enfim. E convencer e adaptar. Porque não é pegar, agora pode entrar e bota lá dentro do batalhão 30 mulheres, e aí? Não é? Onde é o vestiário, onde é que é o sanitário, enfim. Toda uma reestruturação. E a relação também, né? De preparação da tropa, a convivência. Mas é uma coisa, uma outra curiosidade que eu gosto de contar. Todos nós temos alguma ligação. A gente fala que a brigada é uma família. O comandante acabou de contar, a progenitora era funcionária civil. Então a convivência, né? A oportunidade. Tem história com familiares, o meu avô, seu avô, do qual eu levo o nome, ele morreu em combate em 32, comandando o 17º Corpo Auxiliar da Brigada, no combate do Rio das Almas, uma semana antes do combate de Buri, onde morreu Aparício Borges. Foram os dois comandantes de unidades que morreram naquela época. Então essa ligação, a minha avó, minhas tias, a gente fica uma história muito, muito contada, muito orgulho, não é? Deixa eu contar só uma coisinha, para ficar bem alegre, divertido. Vamos lá no livro do Hélio Moro Mariante, uma brigada assume todas, a época da perseguição da coluna Prestes, o 3º Batalhão de Polícia Militar, a época 3º Batalhão de Infantaria, embarcou em um navio aqui em Porto Alegre e desembarcou em Recife, certo? Para fazer, na perseguição à coluna Prestes, era uma força que ia fazer, na medida que a coluna Prestes subia pelo Brasil, ia ter forças. Até Virgulino foi chamado, né? O Lampião foi chamado. E lá, o 3º Batalhão se embrenhou pelo sertão pernambucano para fazer o cerco. Tanto é que essas forças fizeram com que, no final de contas, o Prestes, né? Comandante da coluna Prestes, desviasse e acabaram entrando Bolívia dentro, se refugiando na Bolívia. Pois muito bem. Há uma coisa na brigada que eu preciso levar em conta. O comandante da brigada hoje falou muito bem disso. Há uma alma. Nós temos filhos, nós temos mulheres, nós temos poetas, nós temos escritores, nós vivemos como as demais pessoas, né? E dessa
ida do 3º Batalhão no interior de Pernambuco, se recolheu lá anos depois uma quadrinha, para Pernambuco tem aquela história de os livros de cordel, aquela coisa toda, e quadra, o pernambucano e o nordestino são muito ligados à poesia. Se recordou uma quadrinha que ficou guardada na memória, que é a seguinte: olha, veja só que lembrança deixou a brigada por lá, né? Uma quadrinha que diz o seguinte: menina, minha menina, quem te deu o vestido azul foi um soldado da brigada do Rio Grande do Sul. Bacana, bacana, hein, Coronel Simões? Sim, fantástico. Tivemos lá a baixa do Coronel Otaviano Travasso Alves, do 3º Batalhão, que morreu lá no Nordeste, em defesa que se restaurasse a ordem no país, porque a brigada sempre é uma força de preservação da ordem pública, desde que ela foi instituída em 1831, e como é hoje na definição constitucional, ela é a ordem da preservação, ela é a força da preservação da ordem pública, que se desdobra também na polícia ostensiva, mas esse é o vetor que vem desde a sua origem. E sempre quando for necessário, sempre quando a ordem for violentada, a instituição vai ter que, de pé a ordem, vai ter Não só aqui, a brigada está presente no mundo através da ONU, né? Nós temos tido nossos oficiais acompanhando todas as missões da ONU, essas missões de paz, até porque são especialistas em segurança pública, e a ONU assim considera os nossos companheiros da Brigada Militar, e são bem-vindos, o comandante mesmo sabe disso, e vai ter bastante pedido da ONU sempre para passagem de oficiais nossos à disposição para orientar na condução do tratamento das populações. O que me chama a atenção aproveitando esse momento, né, histórico de 182 anos que nós, o rádio é rotativo, você que está ligando a Bandeirantes agora, inclusive lembrando aos nossos ouvintes, a live está no ar também, tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes em qualquer lugar do planeta e o áudio do programa. É só você entrar aí no Facebook, coloque Band RS, tem as imagens aqui dos nossos convidados e o áudio do programa. O que me chama a atenção é o seguinte, que são tão bem preparados, né? Os oficiais da Brigada Militar, e eles são obrigados a deixar a instituição muito jovens ainda. Eu já conversei isso várias vezes aqui com o Coronel Nelson Pafiadache, ele concorda comigo. Quer dizer, por exemplo, pega vários coronéis que poderiam estar na ativa com a experiência que têm, enfim, mas aí são obrigados pela legislação isso já foi corrigido, o senhor me permite, já foi corrigido. Reserva, né? Isso está corrigido. Eu passei por alguns estados, agora recente, há algum tempo fui fazer um programa em Boa Vista, em Roraima, sobre a Venezuela, e me chamou a atenção porque ex-comandantes da Brigada Militar e comandantes da Brigada Militar, praticamente quase todos gaúchos, e lá eles têm um dispositivo, uma legislação que o atual comandante da Polícia Militar, na época, há 6 meses atrás, era da reserva. Só que da reserva pode ser o comandante geral da Brigada Militar. O senhor me permite, nessa aí eu gostaria de responder, até porque na associação nós estamos vivenciando isso. Sim, pois não. Até para dizer que nós, inclusive, a associação está entrando com uma ação no Tribunal de Justiça contra a nomeação, não contra o homem, contra o ato do decreto do governador botando o oficial da reserva na chefia da Casa Militar. Nós somos uma carreira estruturada, carreira militar. Coronel Mor mesmo disse, Coronel Mendes falou, os anos que levaram. Hoje ainda o Coronel Iqueda falou no discurso dele, levei 32 anos para chegar a coronel, uma vida. Então, primeiro eu quero falar isso aí. Nós tiremos numa carreira militar, ninguém entra para ficar tenente a vida toda. Ele entra, na nossa época que entrávamos tenentes, todos nós almejávamos ser coronel. Hoje, 4,5, comandante Mor, dos tenentes coronéis, dos oficiais que entram na brigada vão sair 4,5% vão sair coronel. Nós não temos mais carreira, não temos oxigenação. Na medida que botam um oficial da reserva que está ultrapassado, me dou com o Coronel Pafiadache, mas um oficial da reserva está ultrapassado no dia a dia da brigada, porque o dia a dia da brigada ele é muito
é muito carregado em leis, em legislação. O dia a dia da brigada sofre designações, acompanha as outras polícias, tem o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais e tira a oportunidade de um oficial da ativa como o Coronel Mor, que se preparou durante a carreira dele todo com vários cursos para exercer o comando da brigada. Por outra, segunda situação, hoje a brigada instituiu para entrar como oficial a carreira jurídica e 15 polícias militares no Brasil já adotaram essa carreira jurídica. Na carreira jurídica, a média de entrada não entra com menos de 28 anos. A média é 29 anos, 30 anos, é quase entre 29 e 30. Vai servir 35 anos. E ninguém hoje, nenhum coronel que entre agora nessas últimas turmas vai embora antes dos 65 anos de idade. Então, por isso que o senhor viu como é importante ser da ativa. Talvez o coronel não conheça essa legislação. Ela se altera, sim, ela se altera. Tanto é que hoje é carreira jurídica. Para ter a carreira jurídica e prestar exame para a brigada, vai chegar com 28, na melhor das hipóteses, vai ficar 2 anos de curso e mais 35 anos. Respeito a sua opinião, mas eu discordo. Eu acho que um homem com 60 anos, ele está preparado, está na flor da idade, com muita experiência, com muita energia para tomar qualquer... Não, com 65 anos, eu tenho já passei disso. O senhor acha que eu lhe pergunto o seguinte, o senhor acha que, por exemplo, o Coronel Jerônimo Braga está ultrapassado? Não, eu acho que pro comando, é meu amigo, está comigo na associação, pro comando da brigada está, porque na medida que nós passamos para a reserva, deixamos de acompanhar as idiosincrasias e tudo o que acontece. Hoje, por exemplo, tá tudo aberto, não, senhor, a brigada, o senhor mesmo disse, a brigada prepara muito bem os seus homens, não é assim, não, ela prepara em cursos. O senhor quantos cursos tem agora? O senhor mesmo disse que foi sexta-feira, foi num curso de capitães, o Coronel Jerônimo fez uma palestra lá. Nós temos curso sempre. Não, mas nós vamos fazer esse debate aí oportunamente. Hoje eu quero homenagear a brigada e eu quero ir para esse embate com o senhor. Eu gostaria. Eu quero também, eu quero ir e vou lhe dizer uma coisa, vai ser um debate vai sair fogo. Não, vamos lá, vai ser um debate de alto nível, vai ser um debate de alto nível. Só que eu acho que não dá para subestimar a capacidade das pessoas, fazer um julgamento generalizado, dizer o sujeito depois de 60, 70 está ultrapassado, não serve. Isso se faz muito no jornalismo. Isso se faz muito no jornalismo. Isso é uma cultura do Rio Grande do Sul. Sujeito, eu tenho vários amigos meus, tá aí o Lauro Quadros, o Streck que faleceu e tantos colegas meus que chegam numa idade de 65, 70 anos. Bom, eu sou vítima disso. Eu recebo muitas mensagens dizendo: ô Milton, tu e o Rogério Mendelski que estão ultrapassados. Que bom que me colocam junto com o Rogério Mendelski, que eu e o Rogério Mendelski somos ultrapassados, não é? Pela idade que eu tenho, pela idade que ele tem. Isso é uma questão de cabeça, né? Eu acho que não tem nada a ver com a idade das pessoas, porque tem gente de 30 anos, não é? Tem gente de 30 anos com uma mentalidade completamente defasada. E tem gente que eu conheço, pego aqui várias pessoas com mais de 80 anos que me dão um banho de... meu amigo, além de tudo, o comando é uma referência para a tropa. O comando, eu sou um veterano. Sim, mas eu tenho rigidez física. Agora o comando tem que ter, além do conhecimento. Só puxar mais 2 minutos desse tem que ter rigidez física. O senhor acha que um comandante como o Paulo Roberto Mendes ou o Jerônimo Braga não seria respeitado pela tropa? Pela experiência que eles têm? Respeito é uma coisa. Eles são tão respeitados hoje quanto foram quando estavam na ativa, porque nós temos hierarquia e disciplina e eles são respeitados, são reconhecidos. Acontece que o exercício de polícia precisa rigidez, rapidez mental, raciocínio rápido. Polícia, o Coronel Mor está dizendo, ele está fazendo uma vocação pela polícia ostensiva. Senhor, me desculpa, eu vou para esse debate com o senhor, mas não, nós vamos sim, gostaria de ir. O senhor teve um colega aqui, o Coronel Fábio, tá? Que foi a velocidade mais grande que eu vi dentro da Brigada Militar, que saiu de major, de assessor na Assembleia Legislativa, para tenente-coronel, para coronel, para juiz militar e... Mas o senhor sabe que ele é juiz militar? E é um jovem. E é um assessor da OAB. E saía aos finais de semana com a bandeira do PT na Praça da Redenção. E proibia
os seus comandados de reagir quando eram agredidos pelos black blocs, enfim. Eu lembro muito bem. Por isso que nós pleiteamos, e tá aí o comandante, todos sabem disso, que o comando da brigada não seja escolhido por critério político partidário. Essa é uma das razões que nós dizemos que a escolha tem que ser profissional. 10h39. Eu vou fazer o último intervalo, depois nós temos meia hora ainda de mais homenagens que eu quero prestar essa homenagem. Nós queremos, da Bandeirantes, prestar essa homenagem aos nossos valorosos brigadianas, e também cumprimentar, porque é a primeira mulher que chega ao Estado-Maior, né, chefiando o Estado-Maior, e quem sabe daqui um pouquinho a Brigada Militar terá a primeira comandante também, mulher, né? 10h40 na companhia agradável do comandante geral da Brigada Militar, que é o Coronel Rodrigo Mor, do comandante, ex-comandante Paulo Roberto Mendes, do ex-comandante Jerônimo Braga, do presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, o Coronel Marcos Paulo Beck, e do Coronel Moacir Almeida Simões. A última meia hora, quem vai falar são os senhores. Eu vou ficar aqui só ouvindo. Mas se o senhor me permite, eu acho que a tropa gostaria de ouvir muito o Coronel Mor. E fazendo uma outra que o senhor falou no Pafedacho. O Pafedacho é um dos homens mais iluminados, mais cultos que a brigada tem. Gosto muito dele, jovem, é meu amigo. Trindade é jovem, Mendes mas é jovem. O comando tem que ser, mas gostaria que ele tivesse mais tempo, Coronel Mor, porque certamente a brigada toda está querendo ouvir, a tropa está querendo ouvir o Coronel Mor. 10h41. Coronel Paulo Roberto Mendes, Coronel Mor, Coronel Simões, Coronel Beck, Coronel Jerônimo Braga. Vou fazer um breve intervalo, voltamos em seguida na companhia dos nossos queridos convidados e nessa homenagem especial à nossa Brigada Militar. Tá valendo a companhia. Eu vou devolver aqui, comandante. Vamos falar mais da nossa Brigada Militar, enfim, né? São muitos desafios, nós estamos vivendo aí um momento muito difícil, né? Eu sempre coloco o Coronel Paulo Roberto Mendes, sempre diz, tem uma frase que eu uso muito, a frase do Coronel Paulo Roberto Mendes aqui, desde a época que ele foi comandante. Milton, o crime anda sobre 2 rodas e 4 rodas. Tem que fazer blitz, tem que botar blitz, tem que apertar a bandidagem que anda circulando por aí, enfim. Nós temos um problema seríssimo no nosso país, que é o sistema carcerário. Nós temos legislações aí. Eu estava dizendo ontem mesmo no programa, Coronel Mor, comandante-geral da Brigada, Coronel Jerônimo, eu conversando com o juiz Marcelo Bretas e conversando com a ex-PGR, Raquel Dodge, e conversando com o ex-ministro Yugman, os 3, não foi combinado, os 3 me disseram a mesma coisa. Eu estava dizendo para eles, vem cá, esse Código de Processo Penal, Código Penal que nós temos aí, essa impunidade que nós temos, a visita íntima, progressão de pena. Esses dias estava aqui no Presídio Central, 100 quilos de carne, os caras fazendo churrasco, enfim, e os 3 me disseram a mesma coisa e eu fiquei de cabelo em pé, usando uma expressão bem popular. Se tu acha que esse Código Penal e Código de Processo Penal tá ruim, espero que vem por aí que está sendo desenhado dentro do Congresso Nacional, que é pior. Bom, eu estou muito preocupado porque nos próximos dias a Suprema Corte desse país, que se transformou numa casa de disfarçatez, pode aprovar uma lei que vai criar um problema seríssimo para o nosso país, que é a descriminalização e a liberação das drogas. Imagine os senhores que são operadores da área de segurança, um país com 17 mil quilômetros de fronteira seca, mais de 8 mil quilômetros de fronteira marítima, fazendo divisa com os maiores produtores de drogas, se liberar, de acordo com a vontade do Fernando Henrique, do Tarso Genro, se liberar a droga no Brasil. Até é uma situação complicada, né, Coronel Mor? O momento que nós estamos vivendo, né, nessa área de segurança pública, né? Eu sei que a brigada passa por uma parte, digamos assim, operacional difícil. Eu quantas vezes tenho contestado aqui, poxa vida, os brigadianos cuidando de presos amarrados em árvore, viatura e não sei o que, enfim, é difícil, né, a situação. E tem muita gente que não entende que não é o papel da brigada fazer isso, mas ela está ali e tem que cumprir, né? É uma situação
Já a questão da violência, os índices já foram bem piores, né? Nós estamos este ano aí conseguindo diminuir praticamente todos os índices de ocorrência em todo o estado, né? Aqui eu era comandante do policiamento da capital, aqui nós tivemos reduções muito importantes, né? Baseado até naquilo que o Coronel Mendes, o senhor citou, né? O crime anda sobre rodas e realmente o roubo de veículos é um crime que a gente chama lá de transversal, porque o roubo de veículo, o roubo de pedestre tem veículos, os homicídios tem veículos, né? O roubo de estabelecimento comercial tem veículos. Então, na medida que nós combatemos, por exemplo, o roubo de veículos, que 38% dos últimos 3 anos dos latrocínios em Porto Alegre foram roubo de veículo. Em segundo lugar vem o roubo de celular. Então essa madrugada, por exemplo, tivemos essa morte dessa menina na Cidade Baixa, que é um exemplo exatamente disso, né? Então, nós conseguimos diminuir, praticamente não tivemos mais nenhum latrocínio esse ano de roubo de veículo, e agora os latrocínios estão concentrados no roubo de celular. Então, mas assim mesmo, nós trabalhamos muito em cima dessa questão do veículo. Obviamente que hoje, com alguns aplicativos aí, fica muito difícil aquela técnica da barreira, né? Porque as pessoas sabem em 5, 10 minutos onde tem barreira, onde tem policial. Então nós estamos trabalhando muito com a inteligência policial, com o trabalho de inteligência, né? E nós conseguimos reduzir aí do início do ano, nós estávamos com 22 veículos roubados por dia aqui em Porto Alegre. Nós chegamos de outubro agora com 9. Olha só, e eu chamo a atenção, não, né? É um bom número, é um bom número ainda, claro. Tem que diminuir mais. Mas eu chamo a atenção pela eu diria assim, vou usar uma palavra bem suave, imprudência por parte do gestor público. Faltando 15 dias para terminar o governo Sartori, aí o governador nem sabia disso, eu tenho conhecimento, minhas fontes são seguras, resolver implantar a placa, essa placa do Mercosul no Rio Grande do Sul, poderiam ter esperado um pouco mais, que isso facilita a vida da bandidagem. Se você tem, na cidade de Esteio, onde está o Major Stein, um carro com placa de Porto Alegre com 4 indivíduos suspeitos, a brigada rapidinho vai lá e sabe quem é. Agora, se tiver com essa placa nova aí, como é que tu vai identificar? Dificulta a vida, né? Já está sendo clonado, já tem clone dessa placa aí. Olha aí, ó, viu? Tem 3 fatores dessa placa, né? A numeração dela, que é difícil de mentalizar, não tem lacre, né? E não identifica o município. Dificultação não só da polícia como da própria comunidade, quer dizer, mas olha, esse carro não é daqui, de repente liga lá pro 190, acerta o brigadiano, enfim, são problemas. E essas mudanças que faz na lei, em regra, não chamam os policiais militares, são aqueles que estão no dia a dia, que sabem tudo, né? Não chama, ele só pega a consequência. Aquela letra no meio ali complica muito pro policial, né? Porque quebrou? E até mesmo que hoje nós temos consultas pelo celular. O policial hoje lançamos esse ano, o Coronel Iqueda, né? Lançou o BM Mob, que o policial tem condições de vários, desde fazer um boletim de ocorrência a pesquisar placas e indivíduos, né? Só que muda o teclado ali, né? Então ele letra, aí vai número, letra, número, então isso aí complica um pouco pro policial, né? Até a verificação da placa, que tem que ser algo muito rápido. Parece com tantas coisas industrial, né? Primeiros socorros, extintor, há muitas coisas que dá a impressão pro povo que é mero caça-níquel, né? Não, enriquecer não dá impressão, não, é caça-níquel. Eu tô dizendo e assumo a responsabilidade. Eu comprei 2 kits naquela época. Depois veio extintor de incêndio. Lembra? Depois do extintor de incêndio, enfim. É só aplicando, né, em cima da gente. Mas vamos falar da nossa Brigada Militar aí, os últimos 20 minutinhos que nós temos aí. Coronel Jerônimo. O Coronel Jerônimo deve ter muitos casos aí. Tem muitos casos aí. Dá pra passar o resto da vida contando caos, né? Eu estou na Associação Amigos do Museu. A Associação Amigos do Museu da Brigada foi criada para ajudar a Brigada na preservação do seu patrimônio cultural e material. Né? O mais difícil de tudo é a conservação do patrimônio material, não é? Porque é dinheiro, é valor. Mas o patrimônio cultural também tem alguma coisa que se
pretende preservar sempre. Os recursos parcos não dão à brigada dinheiro suficiente para manter o seu museu, em que pese o pessoal que está lá fazer, me permita a expressão, das tripas do coração. O ano passado o Museu da Brigada teve uma espetacular presença na Noite dos Museus, muito elogiado. Mas a associação. Onde o Museu da Brigada? O Museu da Brigada fica na Rua dos Andradas, 498, ao lado do quartel do Comando Geral da Brigada Militar. Tá então, bem ali. Está aberto permanentemente a visitação pública e a sociedade está convidada a visitar o museu. Agora há um plano de acessibilidade, elevadores, essa coisa toda. Mas a Associação Amiga do Museu, no ajudar a Brigada, criou um site de acesso livre, que hoje é o site mais completo sobre elementos e informações da história da Brigada Militar. O Simões falou sobre a revista Pindorama. Nós temos todas as revistas Pindoramas ali no site, como exemplo, né? Além de muita outra coisa, vídeos. Mas a revista Pindorama, que foi editada entre 23 e 26, elas estão todas as suas edições ali no site, com uma resolução espetacular, muito boa, e que interessa, de repente a gente descobre que interessa mais do que a historiadores, interessa a jornalistas, interessa a publicitários e a historiadores também, porque ela está completa, ela tem publicidade da época, ela tem o linguajar da época, tipo fotografias de uma menina que está completando 15 anos, e o texto embaixo diz: a gentil senhorita fulana, filha do nosso extraordinário sargento Beltrano. Quer dizer, é um linguajar que não se usa mais hoje. Então, pesquisador, isso é ótimo. Sem falar coisas como, por exemplo, o livro que mostra que foi um oficial da Brigada, pai de um outro oficial, que praticamente criou o Juruá. Girumar deve a um capitão da Brigada a sua assistência, o capitão dos provisórios. E todos os livros da história da Brigada Militar, os livros de Aldo Ladeira e todos os álbuns fotográficos e comemorativos da Brigada Militar, até a última revista, a revista dos 180 anos, que é uma revista que tem o título de 180 anos, 180 olhares. Um relatório fotográfico extraordinário, de livre acesso, e que hoje nós já temos acessos muito grandes e inclusive internacionais, especialmente dos Estados Unidos, da China, veja só, de Portugal, da França, da Espanha e do Japão, que são pesquisadores que de repente, por causa de uma referência, sabe o processo do CAPES para dar o qualis, né, de um trabalho universitário, o camarada tem que botar lá a bibliografia dele, faz uma citação. Alguém está pesquisando, vê a citação e começou a aparecer esse site. E ele é de livre acesso. Convido o pessoal a visitar. Se me permite, eu dou aqui o site. O endereço do site é www.aambm.org.br. Acesso livre. Nós temos também, é bom citar, né? Tem várias entidades que trabalham por a Brigada. Nós temos a Abril. A Abril é a Academia Brigadiana de Letras. Então nós temos autores brigadianos, diversos, tanto em livros técnicos, poesias, que são membros da Abril. E a Brigada, pela Abril, fundou agora, junto com a PM de Santa Catarina, a Almebras, Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil. Então nós temos agora mesmo, nós tivemos sexta-feira, né, comandante Mor, nós tivemos num evento a turma de aspirantes de 1969, do Dilamar e outros coronéis ali, completou 50 anos de formatura. Há 50 anos atrás eles foram declarados aspirantes. E entregaram lá um álbum muito bonito com a história daquela turma ao longo, não dos 50 anos, mas dos 54 anos que pegaram os 4 anos de academia, mais os 50 anos de oficialato.
Muito bonita a história que eles contam ali. Então nós temos vários autores sempre escrevendo essa história da brigada. Coronel Simões. Já que estamos falando de entidade e de importância na questão cultural, nós temos também a revista Unidade na brigada, que o primeiro presidente foi o Coronel Jerônimo. Foi um período de restrição, quando surgiu em 82 ainda tinha a censura, era muito forte ainda. Para instituir essa revista não foi fácil. Tivemos que ter a intervenência do Coronel Jerônimo e conseguimos, com muita dificuldade, implantar a revista Unidade, que já vai para os 40 anos. No primeiro número da edição da revista Unidade aparece as Forças de Manutenção da Ordem da França, que é uma referência para nós. As forças de manutenção da ordem pública, porque lá nas origens da Brigada Militar nós temos alguma coisa que vem, porque no mundo tem dois segmentos de polícia, no mundo ocidental, tem o inglês e o francês, e nós seguimos o gendarme, o modelo policial militar. O modelo inglês é o modelo que se diz essencialmente civil, embora a gente sabe que a organização não é bem assim. Eles têm um treinamento militar, mas para a gente ter uma ideia, 2 segmentos de polícia, e nós seguimos o gendarme que deu origem às polícias militares no Brasil hoje. E na revista Unidade, nesses quase 40 anos, nós temos a história do policiamento, dos bombeiros, da questão técnica da brigada, assuntos técnicos de polícia militar estão publicados ao longo do tempo, que hoje serve para um trabalho excelente, um trabalho acadêmico, como já se fez com a Pindorama, como já se fez com a Brigada Gaúcha. Então nós temos aí um caminho aberto para os pesquisadores para buscar a brigada nessa fase contemporânea, já saindo daquela outra fase e nessa da polícia ostensiva, da unidade. Bacana, hein, Coronel Paulo Roberto? A história da brigada é muito rica, né? Os brigadianos escrevem bastante aí, né? Eu acho que falta talvez centralizar, mas o que tem de escritos aí em todas as áreas do conhecimento é importante. Bom, eu quero seguir aqui mais 10 minutos. Aqui até a propósito, vou aproveitar o comandante mora aí, até para que a população saiba. Vou trazer um dado aqui, que eu sempre tenho levado para uns debates e orientado. Que não seja polêmico, porque hoje é só homenagem são dados reais. Debate de pauta por exemplo, o senhor sabe que nos anos 90 nós falamos aqui no Coronel Maciel, que deve estar nos ouvindo, um amigo nosso, grande Coronel Maciel. Coronel Elvio Pires. No tempo do Coronel Maciel, no comando dele, a brigada tinha quase 35 mil homens, era o estado efetivo. Nós éramos 7 milhões de habitantes. Tínhamos 185 municípios no Rio Grande. Hoje somos quase 12 milhões de habitantes, temos 497 municípios. O comandante vai passar trabalho imenso para conseguir colocar policiais em todos os municípios. Mas nós vamos conseguir colocar, eu não tenho dúvida, só não vamos dar os números para bandidagem. Mas a bandidagem já sabe, a bandidagem é bem. A indústria que mais cresce nesse estado é o crime organizado. Na medida que a polícia encolhe, o crime cresce. Tá na hora, isso aí, por isso, se nós não tivermos mentalidade de mostrar, sacudir as autoridades, porque o efetivo das polícias militares não é nós nos reunirmos nessa mesa, alguém tirar um chapéu e dizer assim, meu caro jornalista, com a sua vivência, qual é o efetivo que o senhor acha da brigada? Eu acho tanto. Coronel Moro, eu acho tanto. Coronel Mendes, o senhor que está na justiça, é um desembargador, o que o senhor acha pelo Poder Judiciário? Perguntar para... Não é. Isso é regulado pela ONU, são critérios universais. Nós não tínhamos um efetivo de 34 mil homens porque o governador Colares, ou não sei quem, ou Jair, eram bons, não. Nós tínhamos porque era uma exigência, um indicativo da ONU. Então, na medida, lá nos anos 90, no comando do Coronel Maciel, não se via falar em balas na cara, ou em comando vermelho, ou esses comandos todos, não se via, não tinha isso aí. A população do Rio Grande, pergunto, quem não tem medo hoje, infelizmente? Quem não tem medo? O crime anda sob rodas, mas o crime também anda nas ruas. Sim. Precisa patrulhamento. O coronel está sofrendo essa coisa e até para ele constrange, mas nós temos que
Polícia, eu disse no início do programa e tenho repetido, é investimento. É por isso que hoje, indústria sai daqui. Um grande jornal, nem sei se não foi o Metro aqui, que fez uma reportagem esse ano, uns meses atrás, que 700 mil pessoas deixaram o Rio Grande do Sul o ano passado, uma grande reportagem do jornal. Ou foi Jornal do Comércio, uma grande reportagem. Sim, vai para Santa Catarina ou para o Paraná. Quem é que foi para Santa Catarina, Paraná? Foram mulheres? Foram indigentes? Não, foram pessoas que foram investir lá. Mas o senhor sabe então nós temos que dar segurança aqui no Rio Grande. Por que eles vão para Santa Catarina? Também pelos impostos, também pelo custo. Não, eles vão para Santa Catarina porque lá eles toca um projeto e lá foi eleito Requião, reeleito Requião, foi eleito Beto, reeleito Beto, Santa Catarina, Luiz Henrique foi eleito, reeleito, o Colombo eleito, reeleito, o PT nunca governou Santa Catarina nem o Paraná, e aqui não, aqui de 4 em 4 anos alguém tem que subir a escadaria do Palácio Piratini. Aliás, falando em segurança com os senhores, quem sou eu, mas ao menos eu busco dados, procuro me esforçar muito. Como é que vai dar certo um país que tem 11 mil homens na Polícia Federal para cuidar de um território que é o 5º do planeta, com 17 mil quilômetros de fronteira, e eu estou falando, não é só o problema de aduana e fronteira com a Polícia Militar, com a Receita, estou falando da Polícia Civil, da Polícia Federal, estou falando da Polícia Federal. Tem que cuidar da bandidagem, colarinho branco, tráfico, enfim e tal. Tem 11 mil homens. Sabe quantos funcionários tem para cuidar de 513 deputados e 81 senadores? 28 mil servidores para cuidar de 513 deputados e 81 senadores. Vai dar certo? O Supremo não está longe disso também. Não vai dar certo. Tem que mudar isso. Isso não tem como. Tá? Bom, eu vou fazer a rodada final agradecendo a gentileza, né, da presença dos senhores aqui nesse dia tão especial. Não poderíamos deixar passar em branco, né? Esse momento tão importante, 182 anos da nossa Brigada Militar. E eu vou iniciar com o Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da associação, agradecer a sua gentileza, muito obrigado, volte mais vezes, a gente vai fazer contato para debater as questões da nossa Brigada Militar, dos brigadianos. Perfeito. Alguma questão que eu não coloquei, fique à vontade. Não, nós é que agradecemos a Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros, também certamente todas as entidades associativas da Brigada, mas o senhor me permita, eu queria cumprimentar, até pela abertura, o seu programa, não esse, mas todos os programas, nós somos ouvintes e vários companheiros nossos a miúde comparecem aqui. Então, a Rádio Bandeirantes sempre nos olhou com carinho, agradecer ao presidente Saad, agradecer à diretora, a Cissa Kramer, né? Leonardo Meneghetti, nosso diretor-geral. Leonardo, e especialmente quero agradecer ao jornalista Milton Cardoso. Obrigado. Pelo espaço que sempre nos abre, pelo espaço democrático, pela convivência e essa oportunidade que certamente nos enriqueceu a cada um, e esperamos ter contribuído com o povo do Rio Grande para conhecer um pouco mais a Brigada Militar e para saber que nós permanentemente, e muito melhor do que eu, que sou de uma associação, comandante-geral, que representa o todo da Brigada, certamente vai dizer, mas me permita até o comandante dizer, nós agradecemos a oportunidade de estarmos nos dirigindo ao povo do Rio Grande do Sul, porque a Brigada trabalha para esse povo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Coronel Paulo Roberto Mendes, muito obrigado pela gentileza, sempre muito atencioso conosco aqui, tanto de tarde no Rádio Livre com o Diego, como aqui à noite. Alguma questão que eu não coloquei? Não, eu acho que até a propósito do Coronel Beck ali, né, dá um espaço maior para o nosso comandante. Mas o comandante tem espaço a hora que ele quiser, aqui, à noite, das 9 à meia-noite, de domingo a sexta, o espaço está aberto. Pois é. Mas eu gostaria de primeiro agradecer a Tina, pelo apoio que tu tem dado à Brigada Militar. Você deu um espaço nobre, como nesse horário que a gente tem toda a compreensão, para vir um grupo aqui seleto de oficiais, poder falar de uma história rica como a história da Brigada Militar. Então, agradecer a ti por isso, aí cumprimentar e desejar um ótimo comando ao Coronel Mor. Nós sabemos da dificuldade, como disse o Coronel Jerônimo, cada vez mais difícil exercer esse cargo aí, né, que é um cargo importantíssimo, e torcemos aí que ele tenha saúde, energia, perseverança para conduzir os destinos da Brigada Militar, porque agora, a partir de uma semana para cá, ele já está fazendo parte da história, então ele tem que cuidar também
para que os registros, Coronel Simões, lá quando escrever a história, também faça grandes comentários sobre o teu comando. Então, nós desejamos de coração que tu seja muito feliz, te realize e saiba conduzir os destinos da Brigada Militar. Obrigado. Coronel Simões, muito obrigado pela gentileza. Volte mais vezes. Também alguma questão que eu não coloquei, por favor. Eu agradeço a oportunidade. Não é a primeira vez que venho. Sim. E no seu nome. Tem até um livro. Cardoso. Tem um livro que. Eu tenho, o senhor me deu um livro. Perfeito. E agradecer essa oportunidade e de a gente reviver a memória da instituição Brigada Militar que foi propiciada nesse programa. Então só temos que agradecer. Muito obrigado. Coronel Jerônimo Braga, ex-comandante-geral da Brigada, tem muitas histórias. Eu vou ficar com o seu contato aqui. Vou, de vez em quando, lhe incomodar para o senhor vir aqui conosco, aqui com a sua experiência. Enfim, muito obrigado pela gentileza. Alguma questão que eu não coloquei? Sempre à disposição. É para mim sempre muito. Me soa, me faz bater o coração falar sobre a Brigada Militar e o que ela foi, o que ela é. E o seu destino, que é um destino permanente. Cumprimentar o Corpo de Jornalismo da Band, esse programa eu sempre escuto, gosto muito, cumprimento o Coronel Pafiadache, às vezes, pelas suas posições aqui. Agradecer o convite por poder falar um pouco sobre a Brigada e no dia de hoje cumprimentar a cada brigadiano pelo que ele representa, pelo aniversário da Brigada e muito especialmente ao nosso comandante Coronel Mor, desejando que ele tenha sucesso, porque a tarefa é árdua, mas o bom aço se forja no calor da fornalha e na batida da marreta. Olha, sucesso, comandante. Que bacana, hein? Mensagem bacana, hein? Eu vou encerrar aqui com o Coronel Rodrigo Mor, que é o novo comandante-geral da Brigada Militar, e vou ser bem atrevido agora, viu? Entre aspas, o Coronel Mor. Vou dizer o seguinte: se um dia eu fosse comandante da Brigada Militar, a primeira coisa que eu ia fazer, no mínimo, uma vez por mês, reunir os ex-comandantes para escutá-los, porque eu acho que os governadores, se fizessem isso também, governadores, e buscar experiência, buscar conhecimento e tal, com aqueles que passaram, que tiveram, né, a experiência de conduzir os destinos de uma instituição tão importante como essa. Quero agradecer a sua gentileza, a sua presença. O senhor pode contar com esse programa aqui, está sempre à disposição da nossa Brigada Militar. E estamos torcendo pelo senhor, porque o seu sucesso será o sucesso da sociedade de bem e do bem. Eu sempre encerro esse programa com uma frase: o bem vence o mal. É uma questão de tempo, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado. E alguma questão que eu não coloquei, fica à vontade, Coronel Mor. Queria agradecer muito, né? Foi uma homenagem muito bonita, né? Eu estou aqui com grandes oficiais da Brigada que conhecem a sua história e que tiveram uma participação importante nos seus momentos dentro da corporação. Né? Dizer que a Brigada tem 182 anos e 182 anos se mantendo relevante para a sociedade, relevante para o Estado, né? Então, e sempre, e aí o Coronel Simões, que foi meu instrutor no CFO de História da Brigada, ela sempre mudou quando ela precisou mudar, né? E isso faz a longevidade dela, né? Olha, não dá mais para ser um exército de Estado, nós temos que se tornar polícia, e a gente se torna polícia. Olha, essa polícia não dá mais, tem que ser uma polícia diferente, e nós estamos... Então isso eu acho que traz essa longevidade, né? Eu queria agradecer muito, eu queria mandar um abraço a todos os nossos brigadianos e brigadianas, né? Felicitar por este dia, né? Nós queremos fazer um comando juntamente comigo, com o Coronel Santa Rosa, que é o nosso subcomandante, e a nossa chefe de Estado-Maior, Coronel Cristine, a primeira mulher a entrar no alto comando da Brigada. Então é um momento histórico para nós. Ela é da primeira turma, né, lá de 87, né? Então
trabalhar muito a questão do nosso soldado, o nosso efetivo que está lá na rua, nosso sargento, né? Tentar dar uma carreira para ele atrativa, que ele tenha condições de crescer na sua carreira, de planejar a sua carreira, né? Com o apoio, obviamente, dos oficiais também. Por exemplo, ano que vem, uma grande alegria, que é o retorno dos cursos de formação de oficiais, né? Hoje, curso superior de polícia militar, são os capitães. Vamos ter a formação nos próximos 2 anos de 200 oficiais. Fazia um bom tempo que isso não acontecia. Então, eu gostaria de fazer um comando que retornasse muitas dessas coisas boas que eu vi durante o tempo e que acabaram se perdendo, às vezes até não só por culpa da ente político, mas às vezes até culpa nossa mesmo, que vamos perdendo um pouco aquela questão, né, que a gente acabou se formando, né, e principalmente nos ideais, né. Então, eu queria agradecer muito. Foi um programa muito bom. Hoje foi um dia muito cansativo, mas foi muito agradável aqui ouvir os senhores e aprendi bastante aqui hoje. Então, sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Mor, comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes, Coronel Jerônimo Braga, Coronel Marcos Paulo Beck e o Coronel Moacir Almeida Simões. Vou para o intervalo, voltamos em seguida, lembrando a você o seguinte: você que está aí do outro lado do rádio, quando encontrar um brigadiano, trate ele com carinho, com respeito, cumprimente ele está ali defendendo a sua vida. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia. Parabéns, Brigada Militar, 182 anos.